Saudações, boa gente que assiste, especificamente nobre gente que gosta de literatura, cinema e artes correlatas, e mais ainda, excelente gente que aprecia histórias em quadrinhos em geral e de forma intensa. Este é o canal Comuna Quadrinística, sou William Silferluz, o apresentador, e neste vídeo irei abordar títulos que foram lançados, que foram editados aqui no Brasil em meados do início do ano 2000. Ocorre que, procurando material referencial para ser usado em um vindouro vídeo para o quadrinho Moiractã do Wellington Sirbeck de Las Muniz, me deparei com um pacote especial que se refere a materiais da época mencionada. Nos pacotes com tais materiais, um dos títulos mais proeminentes e que certamente irei abordar em profusão aqui no canal, no decorrer do tempo, é o título Mágico Vento. No caso específico, a editora Mitos, ela lançou todas as 131 edições em formato simples, formatinho, capa simples e página simples. E no caso específico se trata de um faroeste que é mesclado a histórias de terror, folclore e tem uma grande pesquisa histórica em torno das diversas tribos nativas que formam a grande nação que são os Estados Unidos, a despeito da invasão eurocêntrica. E aspectos referentes a essa invasão são referenciados em grande medida, né, nessa produção quadrinística. O Mágico Vento é o personagem Ned Ellis, ex-soldado, que sofre um acidente de trem e logo após é adotado por uma tribo Lakota Sioux, se torna lá uma espécie de aprendiz de Medicine Man, ou mais especificamente um Medicine Man inteirado, no decorrer de todas as tramas das 131 edições. O Gianfranco Manfredi, o roteirista, tem ao seu lado pessoas como José Ortiz, Corrado Roy, Mastantuono, Pascal Frizenda, dentre outros, para elaborar essa obra magnífica. E além de mostrar a historicidade, a diversidade cultural que forma as populações nativas dos Estados Unidos e também muitas vezes o sul do Canadá e o norte do México. Além disso tudo, faz referências intertextuais, como por exemplo o retrato oval do Edgar Allan Poe, o modelo de Pigma do Howard Phillips Lovecraft e o retrato de Dorian Gray do Oscar Wilde, aqui nessa edição específica, o Pesadelo na Moldura. Faz menção a mitos do folclore nativo, como por exemplo o Wendigo ou o Endigo e o Hope. Inclui elementos de horror como visões diferentes de feitiçaria, de bruxaria. Mostra a amplitude do Ned Ellis, o Mágico Vento, como um aprendiz de Medicine Man, e mesmo um Medicine Man por vias de excelência. Tem também intrigas políticas, conspiracionistas, exploratórias, imperialistas, onde boa parte é apoiado por esse
a trama em boa parte é apoiada pela inclusão do personagem Poe, sósia do Edgar Allan Poe, e de nome Willie Richards, que é um jornalista bastante astuto e companheiro de jornada do Mágico Vento, além dos seus amigos nativos, a sua família de adoção nativa. Bem, portanto, certamente iremos falar de Mágico Vento em profusão no nosso canal. Dentre os materiais encontrados no pacote, também encontramos alguns materiais editados, por exemplo, pela Pixel, que tem a inclusão do roteirista Alan Moore, além dos seus colaboradores, que, por exemplo, o título prometia a primeira versão encadernada da Pixel Media, que não foi à frente com o material, porque logo após que eles começaram a sua empreitada com edição da America's Best Comics, Wildstorm, etc., a Panini Comics entrou na jogada e adquiriu o direito dos materiais, e muitos desses materiais ela tem lançado, a Panini. E além de prometer a White Cats pela Wildstorm, também escrito pelo Alan Moore, nós achamos no pacote mencionado. E também esta versão da Pandora Books de A Balada de Halo Jones, excelente ficção científica, que tem, diferentemente do material da Mitos, que no futuro próximo nós vamos abordar no canal, Alan Moore Space Lines, junto também com cada um desses materiais aqui na sua época específica vindoura. A Balada de Halo Jones inclui denúncia acerca do horror que são as guerras, teoria da relatividade com relação ao tempo, delinquência juvenil, falta de perspectiva trabalhista, necessidade migratória, tudo isso é visto em A Balada de Halo Jones. Esta excelente coletânea de quadrinistas brasileiros, que tem, dentre os quais Sam Hart e Julia Bax, que tem entrevista importantíssima com o Alan Moore, de uma época específica, portanto, um ponto de vista condizente contextualmente àquela época. Ponto de vista esse do Alan Moore, claro. Além desta Chaos Comics 1 mencionada, também a Chaos Comics 2, que tem entrevista com David Lloyd e o Lourenço Mutarelli. Essa coletânea chamada Contos Bizarros, que inclui gente como Fábio Moon, Gabriel Bá, Samuel Casal, Sam Hart, que também tem na Chaos Comics, Renato Guedes e tantos outros. Do Neil Gaiman achamos esses três materiais, uma edição avulsa de Sandman, que eu tenho as 10 edições da Conrad, mais os dois especiais encadernados deles também, da Conrad, que futuramente a gente vai abordar aqui no Comuna Quadrinística. Criaturas da Noite, que são duas histórias de horror, escritas pelo Neil Gaiman e desenhada pelo Michael Zulli. E A Paixão de Arlequim, sobre a trindade Arlequim, Pierrot e Colombina, também escrita pelo Neil Gaiman e desenhada nesse caso pelo John Bolton, sendo que essa edição avulsa do Sandman aqui é desenhada pelo Kelly Jones e arte finalizada pelo P. Craig Rochelle. Com relação a títulos brasileiros de aventura na linha estadunidense, de produção de mangás japoneses, etc., eu achei alguns títulos aqui de aventuras, como Fahrenheit Quadrinhos, Ronin Soul e Lobo Guará, mas esse Lobo Guará especificamente certamente tocando sobre
folclore brasileiro, mas com desenhos na linha de super-heróis estadunidenses mesmo, mainstream, mas futuramente, quem sabe a gente não há de analisar. Um informativo sobre quadrinhos chamado HQ Express, excelente revista que informava sobre os bastidores de quadrinhos na época, da editora Via Lettera. O excelente álbum Saindo a Percurar, esta aqui é a versão de produção independente, que foi patrocinada pela Prefeitura de Belo Horizonte e outros órgãos. Isso aqui é do excelente desenhista mineiro, artista mineiro Marcelo Leles. Saindo Percurar é um poema excelentíssimo em forma de piada rural, com elementos rurais, muito possivelmente influenciado por cordel e por repente. Um mangá excelentíssimo de tirinhas de piada chamado Shin-chan. Yoshito Uzui é o autor. Uma versão de Fantasma não tão saudosa quanto aquelas dos anos 30 e 40, mas certamente vou ler futuramente para saber se é bom ou não, nem me lembro. Um informativo da Mundo Estranho, de grandes sagas da DC, As Intermináveis. E 2 informativos de cultura pop, mangá e super-heróis mainstream, que é Herói da Conrad e comics da editora Escala, certamente com desdobramento para Comics Bookshop. Sendo esses os materiais, te agradeço e fico te aguardando para os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir. Compartilhe, curta e eu te agradeço. Obrigado.